brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes! Obrigada pelo carinho da audiência. E se perdeu algum programa, acesse a nossa página do Facebook e reveja alguns programas aí que você pode ter perdido. É Campo Aberto para a Cultura. E na edição de hoje, temos uma convidada que vai falar de um assunto um tanto tabu, porque não se associa muito à cultura da criminalização, da descriminalização, à cultura em si. Mas tem tudo a ver, vocês já vão saber por quê. A nossa convidada é a advogada criminalista Iracema de Carvalho, que é presidente do Conselho da Comunidade, que, ouvindo dizer assim, vocês não associam que é o conselho que cuida da ressocialização de presos, não só na delegacia de Laranjeiras do Sul, mas também nas delegacias da comarca da região. E esse conselho, ele trata de dar assistência aos presos, a doutora Iracema já vai falar de que forma, como que é dada essa assistência, de encaminhá-los para uma outra perspectiva de vida, né? Acompanhando, assistindo, levando oportunidades. Boa tarde, doutora Iracema, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, agradeço a oportunidade e fico muito feliz de estar aqui hoje com você. Que bom. Eu não sei se a senhora concorda que esse não é um tema normalmente associado à cultura. Mas nós estamos aqui em Laranjeiras do Sul, né, tratando da cultura da região, do município, por meio do Conselho Municipal de Cultura. E então, nesse programa, a gente resolveu também abordar esse assunto, né, que é um tema tabu, como eu disse no início, a gente não fala muito, porque a cultura da criminalização seria, para esclarecer um pouquinho mais, é esse olhar que se tem, por exemplo, para uma pessoa que cumpriu uma pena, né, cometeu um crime, cumpriu uma pena, mas que volta para a sociedade e esse olhar não passa, não é isso? Isso mesmo. Quando eles saem da cadeia, da penitenciária, dificilmente eles conseguem alguém para, não só para dar um trabalho, mas para dar um apoio. Por que que eles voltam, muitos voltam a cometer crime? Porque eles não tiveram e não têm uma perspectiva de vida melhor. Porque eu já perguntei várias vezes, você daria trabalho a um ex-presidiário? As pessoas, eu não. Então, como eles não conseguem se inserir nesse meio, eles voltam a cometer o crime, porque lá eles são aceitos. Esse olhar ajuda, de certa forma, a manter esse crime? Sim. O que precisa é que a sociedade, nós como sociedade, todos nós devemos lembrar que hoje eles estão presos, mas amanhã eles saem e vêm conviver conosco. E nós queremos, a intenção de todos nós, como conselheiros lá do Conselho da Comunidade, como pessoa, como eu como advogada, e acho que da maioria da sociedade, é que eles têm um meio de subsistência quando eles saem de lá. Porque é muito complicado ali, por exemplo, eu falo muito com propriedade daqui, da nossa cadeia, do tipo que eles ficam, ociosos, são muito poucos os que fazem algum trabalho. Essa função do Conselho da Comunidade, né, que é um elemento central para a gente estar falando desse tema, porque eu já fui a 2 reuniões a seu convite, percebo que há uma grande participação da comunidade nesse conselho, talvez seja um dos conselhos com uma presença ativa, né, dos conselheiros da comunidade,
E não tem muita visibilidade, né? Eu antes não ouvia falar muito. Esse ano passado e agora ouvi falar mais por conta de uma ação do Conselho que teve de aquisição de armamentos para as polícias. Então veio mais a mídia e tal. Mas assim, a função mesmo do Conselho de ressocialização, de atenção a essa população carcerária, a gente não ouve muito falar. Então eu queria que a senhora falasse em que aspectos que o Conselho age, qual é a função exatamente? Você disse que quase não ouve falar disso. É que a maioria das pessoas preferem não falar. Eles preferem se omitir. Mesmo quando participam do Conselho? Alguns sim. E eles vão lá, ficam meio quietinhos, mas a gente sabe que no fundo eles ficam com o pé atrás. Tem muita gente, não só do Conselho, mas da sociedade que é preconceituosa. E isso a gente tinha que, aos poucos, ir disseminando isso aí. Esse é o objetivo da sua participação aqui no programa, porque eu vejo que nas suas falas, nas reuniões do Conselho, a senhora procura desmistificar muito isso. A começar pelo próprio nome do Conselho, né? Por que o Conselho, o nome, Conselho da Comunidade, ele não deixa explícito qual é o papel desse Conselho? O papel principal do Conselho da Comunidade é dar assistência aos presos e aqueles também que estão cumprindo pena em regime semiaberto e aberto. Veja só, Serli, na nossa cadeia hoje são 132 presos. Eles têm uma condição quase que subhumana. Qual que é a capacidade? Se eu te contar, você se assusta. Não é 50. Estamos com o dobro e mais um pouco da capacidade. Quase o triplo. Quase. E daí a gente quer que eles voltem, que eles saiam de lá melhores do que humanizados, se não passaram por vivência humana. Nada. Então, o papel do Conselho da Comunidade é trabalhar em prol deles e da família dos presos. Porque só dos presos também a gente não vai conseguir quando eles saem se a gente não trabalhar a família para recebê-los. Pois é. A gente percebe que quando a gente toca em algum assunto, né, nas reuniões do Conselho de melhoria, por exemplo, nós tivemos uma conversa de levar uma biblioteca, né? Essa biblioteca, ela acaba resultando no final de um trabalho mensurado, um trabalho com acompanhamento pedagógico na remissão da pena, né, do preso. Isso existe um regulamento no Paraná, não sei se nos outros estados também é assim. E a gente viu que há uma série de dificuldades para implementar isso, né? A começar por uma resistência dos próprios agentes penitenciários, porque isso dá trabalho. E aí eu lhe pergunto, se a gente, digamos, se quem está tratando mais diretamente, né, não se dispor a querer ajudar, quem é que vai ajudar essa população? Mas, Serli, eu garanto para você que são 3 anos o nosso mandato, e nós vamos instalar a biblioteca. E, quiçá, aquele programa maravilhoso, a DAPAC, que é um programa instituído aqui no Paraná, o primeiro, foi de Barracão. Uma juíza com senso assim de humanidade, com senso de justiça. Eles criam um local onde eles mesmos se autodeterminam. Não precisa ter policiais ali. Eles mesmos ficam nesse local, vamos dizer, uma casa construída, e eles vão ter que trabalhar. A gente vai ter que criar, não sei como, mas a gente vai tentar para implementar fábrica de alguma coisa, eles vão ter que trabalhar para se sustentar. E a cada 3 dias, isso é lei de execução penal, a cada 3 dias trabalhados, eles vão remir 1 dia de pena. E aqui a gente levou, inclusive, nós conversamos, você foi na última reunião, compramos material para eles poderem fazer artesanato, e nós vamos tentar mesmo com a juíza que virá para fazer essa remissão de pena. Com artesanato também. Com artesanato também, com leitura, a gente vai ter que envolver mais escolas, então a gente vai fazer isso aí. Porque é inimaginável a gente pensar que
né, os presos numa situação ali de convivência, onde as experiências que eles trazem são de crimes. Claro que alguns estão ali numa primeira situação de crime, mas a maioria são reincidentes e estão ali numa vivência intensa de crimes. É inimaginável que eles tenham uma outra alternativa de vida quando sair lá fora, se eles não passarem por um processo de outra experiência, né? Digamos que de um núcleo familiar, porque como a senhora está falando de uma casa dessas que a juíza implementou, que eles tinham uma convivência e com uma certa autonomia de determinar os horários, o que eles vão fazer, porque o ser humano, ele precisa ter autonomia, né? A gente não aceita que seja tudo imposto, né? Você tem uma resistência a isso, né? E quando eu digo que eles estão lá, eles estão privados de todo tipo de liberdade. Eles têm o horário que chega a marmita, eles têm que comer naquele horário. É tudo... Eles não se... É determinado, é ordenado para que eles cumpram isso. Então, se eles tiverem um discernimento para poder eles mesmos se autodeterminar, vai ser uma maravilha. É uma espécie de institucionalização que a gente chama, que em geral não geram bons resultados, né? A gente vê isso muito nas crianças abrigadas, né? Quando são adotadas por famílias, o quanto que elas trazem esse resquício de abrigamento que não dá a ela autossuficiência. Ela fica naquela cultura de que tudo tem que ser mandado para fazer, né? Ou seja, regride nesse aspecto, não é? E ali eles ficam, a maioria ficam naquela ociosidade tremenda. O que é que eles fazem? Eles assistem televisão, né, até umas horas da noite. Durante o dia ficam... Mas todos os presos? Ou alguns não? Não, alguns não. A maioria assiste. E eles ficam lá assistindo televisão, ouvindo rádio, sem nada, sem pensar que amanhã eles vão sair, precisam sustentar a família e a eles mesmos. Voltando um pouco para essa nossa cultura, desse olhar para a população carcerária, para a pessoa que viveu uma situação de crime, mesmo que ela tenha cumprido, pagado a pena. Esse olhar é extensivo à família do preso? Do preso, do ex-presidiário, da pessoa que cumpriu a pena? É extensivo a eles. Uhum. E o pai daquela lá ficou preso, o marido dela está preso. Passa a ser uma referência para a família. Passa. Uma referência negativa. Infelizmente passa. E a maioria ali, a gente que trabalha ali percebe, são presos pobres. Então as famílias sofrem muito a falta do provedor. É complicado isso aí. É claro que o aspecto psicológico de estudo não é da minha área nem da sua, né? Mas a gente fica pensando que reflexo que isso tem na cabeça de uma criança ou de uma adolescente que passa por um processo de discriminação da sociedade em relação a um familiar preso. E você sabe que eles eles têm direito uma vez por mês a visitar os pais. E as crianças vão. É uma imagem muito forte, né? Forte, e eu acho assim que precisavam de um tratamento até psicológico para acompanhar essas crianças. Sem dúvida. Mas não tem, né? Infelizmente, a gente não conseguiu psicólogo para o conselho da comunidade. Principalmente para a população carcerária pobre, com menos condição financeira, né? Porque a gente falava antes de começar o programa o quanto que esse olhar, essa cultura da criminalização da prisão, do presidiário, é relativa dependendo da condição financeira da pessoa, né? Porque o olhar é um pro criminoso rico e o olhar é outro pro criminoso pobre, não é isso? Infelizmente é assim que funciona. E daí eles dizem pior ainda, vai trabalhar com preso, trabalhar com ladrão, trabalhar com bandido. E eu não gosto que digam assim, eu não gosto, porque eu digo sempre, são eles, com o meu trabalho, é lógico, que põem o pão na minha mesa. Eu gostei muito de ouvir a senhora falar outro dia na reunião do conselho, e até
por isso a admiração e querê-la trazer aqui no programa. Quando a senhora disse que quando não havia dinheiro para o Conselho da Comunidade, porque hoje há um repasse da Secretaria de Justiça, né? Sim. Quando não havia, que a senhora costumava comprar lanches com o próprio dinheiro e levar para fazer alguma confraternização com eles, porque a senhora disse isso explicitamente. Eu ganho o meu dinheiro trabalhando para eles, então acho justo retribuí-los com um lanche, uma confraternização. Fiquei bastante emocionada até com esse depoimento, porque veja bem como que funciona a cultura da criminalização, até mesmo da gente se auto-incriminar por estar fazendo algo em prol desses presos. A gente falou disso agora quando disse que alguns colaboradores do próprio conselho omitem que fazem esse trabalho. Mas é assim, inclusive eles dizem, oba, fulana trouxe alguma coisa para nós, porque eles não têm isso aí. São pouquíssimos, eu não sei até se tem mais alguém que lembra dos presos, sabe? Assim, para levar, por exemplo, quando está muito quente, um sorvete, fazer um cachorro quente, que é uma coisa diferente. Nós fizemos isso pelo conselho no final do ano, mas tem uns que fazem não só nessas épocas, fazem de vez em quando, resolvem, vão lá e fazem entrega. Então, o nosso olhar social é de juiz. Essa população fez algo errado e eu julgo com um peso muito maior do que o do próprio juiz, de que ele não tem mais direito a nada de bom. Por exemplo, a comida do preso pode ser qualquer comida. Até culturalmente se falava muito tempo atrás. Marmita de cadeia, né? E mesmo quando a senhora falava do sorvete, né? Se imaginava levar um sorvete para os presos, né? Por quê, né? Tem tanta gente precisando, vou cuidar logo de preso, né? É muito contraditório esse olhar de quem quer que essa pessoa saia melhorada, não é? Precisava que, por exemplo, a sociedade oferecesse emprego para essas pessoas que saem de lá. Porque eles sabem muito pouca coisa, mas tem uns que eles ficam querendo aprender alguma coisa para serem úteis. E muito depoimento de gente que estuda, que aprende alguma coisa, né, com muito esforço, porque a gente sabe que também não é todo mundo que é provido de sabedoria para trabalhar a seu favor, né? Mas assim, você falou, admite, eu trabalho, sou uma advogada criminalista, trabalho com isso, ganho meu dinheiro com isso. Também outro preconceito cultural e que é muito presente, a gente ouviu dizer, advogado de porta de cadeia. Você já sofreu esse preconceito? Já. Às vezes até num tipo assim, meio tipo brincadeira, mas a gente sabe que no fundo eles estão falando a verdade. Advogada de porta de cadeia, porque tem advogados que até hoje nunca entraram numa delegacia. Eles acham que lá não é ambiente, por exemplo, vamos dizer, para mim, não vou lá porque não é ambiente para mim. E eu vou tanto na delegacia, nas penitenciárias, muito respeito, eles nos respeitam muito, sabe? É um ambiente assim que eles têm lá dentro, eles têm a lei deles. Como que a senhora percebe a atuação dos órgãos de direitos humanos, do Estado, de outras instituições, como, por exemplo, a gente sabe que tem órgão de direitos humanos em todas as instituições, né? Na nossa UFES aqui tem, na Assembleia Legislativa tem e tal, mas na prática, como que a gente vê essa atuação? Eu não vejo funcionando. Em relação aos presos, não. Porque tem uns ali que sofrem. Vou te dar um exemplo, por exemplo, prendem alguém lá e arbitram a fiança quando o crime é afiançável e ele não tem condição de pagar. Ele fica mais um tempo ainda esperando se a família vai conseguir reunir o dinheiro para pagar essa fiança, ou se o advogado vai fazer um pedido para que ele saia, porque tem uma lei que se ele não pode pagar, ele tem que soltar, ele tem que sair, ele não pode ficar lá. Então, em relação ao que a gente falava antes, né, do advogado,
esse tipo de preconceito, né? Quem não tem vocação para trabalhar nessa área também não precisa, porque existem muitas especialidades, né? É um campo vastíssimo, na né? área jurídica. Mas o olhar social todo mundo teria o dever de ter, né? Deveria ter, mas não tem, não adianta. E é uma coisa que a gente não pode impor, né? Ou a pessoa tem aquele olhar para tratá-los com dignidade, ou não tem. E quando eu vou lhe fazer uma pergunta um tanto crucial agora, não sei se a senhora quer responder, porque eu sei que não foi na sua gestão, mas eu queria entender um pouquinho o empenho do Conselho da Comunidade na questão da aquisição das armas. Esse foi mais o Conselho de Segurança que fez isso aí. Promoveu uma arrecadação para conseguir armas. É outro conselho? É outro conselho, o Conselho de Segurança. Houve participação, mas ou por acaso eram as mesmas pessoas e a gente está confundindo? Algumas, tinha pessoas do Conselho de Segurança que fazem parte do Conselho da Comunidade. Certo. Bom, a gente falou um pouquinho da parte de ressocialização por meio de projetos, né? Como Conselho de Cultura, como atuante no meio cultural, a gente quer participar dessa promoção aí da biblioteca, da remissão de pena, sim, por meio da leitura, que acho que é uma boa maneira, né, da gente poder fazer com que eles aprendam alguma coisa. Claro que essa leitura é seletiva, né, passa pelo crivo de que tipo de leitura que é feita, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, queria que a senhora falasse de mais algumas considerações aí, no sentido de chamar a sociedade para mudar um pouco esse olhar, para pensar que, né, o Brasil, por exemplo, está cheio de crimes, mas, como a gente disse no começo, tem o crime do rico e o crime do pobre, né, como que a gente deve se cuidar também para a gente não acabar, né, dando aí 2 pesos e 2 medidas para essas situações. Primeiramente, eu quero, aproveitando esta oportunidade, conclamar a sociedade para que nos ajude. Nós temos esse projeto da leitura que eu acho maravilhoso, o projeto de artesanato, porque tem uns que fazem uns trabalhos maravilhosos, e nós vamos expor na praça, ali eu junto com as outras pessoas, vamos ter um cantinho lá, que é do Conselho da Comunidade. Tem alguma data já? Ainda não, porque agora que eles estão, porque eles faziam algumas coisas e vendiam ali, os familiares vendiam para ter um dinheirinho em casa. Agora o Conselho está dando o material e eles vão fazer esse artesanato e a gente vai vender. E daí uma parte vai para eles, para quem trabalha, além da remissão. E a leitura, essa biblioteca, a gente quer pedir, tem tanta gente que tem livro em casa, não aqueles que não prestam mais, que estão velhos, que vai para o lixo, mas os livros, quem quiser doar, podem até levar no nosso escritório, porque o Conselho da Comunidade vai mudar para o fórum, não tem a data ainda. O antigo fórum, né, que vai ser a sede da prefeitura? Lá no fórum mesmo nós vamos ter uma sala. Dentro do Isso, fórum. Dentro do fórum. Então, como a gente ainda está em fase de mudança, eles podem levar no escritório, não vou fazer a propaganda, mas todo mundo me conhece, sabe onde é. Podem levar lá que a gente carimba, agradece, vamos fazer um livro para registrar as pessoas que nos deram os livros e tudo certinho. Mas nós precisamos, né, de alguém para nos ajudar, as professoras, principalmente as professoras aposentadas, que por favor nos ajudem, a sociedade inteira. Está lançada aqui a campanha de arrecadação de livros da sociedade laranjeirense, dos municípios vizinhos também, porque, né, o Conselho é abrangente, atende vários municípios, para que a gente implemente essa biblioteca, então, do Conselho da Comunidade, associada ao Conselho Municipal da Cultura e demais instituições que vão contribuir. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Sirli. Eu que agradeço. Um abraço. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura.
Boa tarde. O fandango, que é um ritmo bastante conhecido no Paraná, chegou ao nosso litoral com os primeiros casais de colonos açorianos por volta de 1750. Com muita influência espanhola, passou a ser batido principalmente durante o intrudo, período precursor do carnaval. Nesses 4 dias a população não fazia outra coisa senão bater o fandango e comer barreado, que é um prato típico à base de carne e toicinho. De origem espanhola e também com influências portuguesas, o fandango é uma dança trazida pelos aventureiros que no passado se espalharam pelos recôncavos do nosso litoral. E como era natural, sentindo nostalgia, procuravam recordar a pátria distante com danças de sua terra. Então, em contato com os silvícolas, cuja dança também era de roda, eles acabaram formando o fandango parnaguara, que é um misto de danças espanholas e portuguesas com as danças dos nossos índios carijós. 3 séculos se passaram e nesse correr dos anos, o fandango tornou-se uma dança típica do caboclo litorâneo, folclórico por excelência. Sua coreografia possui características comuns, com nomes e ritmos fixos para cada marca, ou seja, uma suíte ou reunião de várias danças que podem ser bailadas ou batidas, variando somente as melodias e textos. Hoje existem 27 marcas diferentes e muitas outras próprias de cada região em que se dança o fandango. Algumas conhecidas do litoral são o Grupo Anu, Queromana, Tonta, Andorinha, Cana Verde, Marinheiro, Chamarita de 8, Charazinho, Serrana, Xará e Feliz. A viola, o adufo e a rabeca são os instrumentos geralmente utilizados para as rodas de fandango. Os violeiros desconhecem os métodos de afinação e apenas temperam a viola e não têm noção do tempo, compasso e divisão. Sentem e valorizam apenas o ritmo. A viola é construída de madeira denominada cacheta, com requintes de acabamento artístico. A rabeca tem 3 cordas ou às vezes 4. É também feita de cacheta, esculpida em madeira maciça, tendo o braço e o arco de canela preta ou de cedro. O sedenho do arco é feito de crina de rabo de cavalo ou mesmo de fios de cipó. E o adufo é coberto com couro de cutia ou de mangueiro, que é uma espécie de cachorro do mangue, salientando a superioridade do couro da cotia. E é fabricado também com madeiras de cacheta e as baterias são tampinhas de garrafas amassadas. Fique agora com a dança tradicional do Paraná da Associação Mandicoeira, com a música chamada Dança Nu. Passarinho do verão, não é passo preto, ai passarinho do verão. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo aberto para a cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto e Iguaçu Antiguidades. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.